Hoje estamos aqui com o professor Diego, da Escola SESI de Aparecida Taboado, professor de Ciências Humanas, e esse é mais um entrevista do Ilustrando Política. Diego, para começar, queria fazer uma pergunta simples para o senhor. Conte um pouco mais sobre a sua história, sua trajetória, o que te fez virar professor. Ótimo. Eu nasci em São Paulo, meu pai era professor de História, minha mãe professora de Sociologia. Mudei para Santa Fé do Sul, que é aqui perto de Aparecida, e eles falavam para eu não ser professor de jeito nenhum, mas eu sempre quis ser professor. E no vestibular eu resolvi prestar Direito, até uma pergunta que tem depois. Só que na verdade eu queria ser professor. E aí eu não passei em Direito e resolvi fazer o que eu queria fazer, aquela história, apesar de meus pais, como professores, me desaconselharem a sê-lo. Então acho que eu sempre quis ser, nasci para isso. Uma pergunta voltada para a área do senhor, que é a história. Como a história da participação juvenil na política foi desenvolvendo ao longo das décadas? Eu mais vou pegar um movimento para ilustrar. Assim, a gente tem maio de 68 na França. A gente tem por quê? A gente tem, depois da Segunda Guerra Mundial, o nascimento de muita criança. E um momento, assim, mais ou menos quando essas crianças estavam indo com 18, 19 anos, eles já não estão combinando mais com o que os pais querem deles e tal. E acontece um grande movimento social que vai para a rua, termina tomando poder em Paris, e eles não queriam poder. Então as frases eram como proibido proibir e a imaginação no poder. É interessante porque as pautas que eles falavam são as pautas que são discutidas até hoje. Então, assim, feminismo, ambientalismo, e várias outras questões. Então, assim, a participação do jovem é sempre importante, porque o jovem que pensa diferente do que o velho. O velho, no final, acaba ficando sempre... vai ficando mais conservador, vai tendo outras demandas e vai ficando, de certa forma, às vezes também, um pouco mais acomodado. Os jovens, eles, quando participam, eles arejam sempre o movimento, né? Eles sempre trazem mudanças, porque, assim, eles são vocês que vão assumir em breve o mundo, e vocês acabam às vezes percebendo melhor as mudanças do que a gente vai ficando velho e vai ficando mais acomodado e conservador. Essa próxima pergunta, o senhor até deu uma breve resposta dela agora, que é realmente sobre esses movimentos históricos que envolveram jovens e tiveram um impacto significativo na nossa sociedade. Você lembra de mais algum outro para poder citar? É interessante, porque assim, vamos falar do Brasil, por exemplo. A gente teve o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar, que foi o Fernando Collor. Essencialmente, ele foi derrubado com um movimento que era de jovens, que o pessoal chamava de movimento dos caras pintados. Então, eram estudantes, tanto do ensino médio, mas principalmente de faculdade, que era marcado porque eles pintavam a cara de verde e amarelo, 2 tracinhos assim. E esse foi um movimento que começou, tinha uma insatisfação com a presidência dele na época, e foi um movimento essencialmente puxado pelos jovens. Então, assim, também mostra um pouco isso. Às vezes os jovens conseguem captar melhor a insatisfação do que as pessoas mais velhas. Sobre os jovens, eles podem expressar muito desinteresse ou desconfiança. O senhor que é professor, o senhor pode ver muito isso. Desinteresse ou desconfiança em relação à política. O que você acredita que pode ser feito para reconquistar essa confiança dessa geração que foi perdida? Eu acredito que o sistema político, ele está sem moral com todo mundo, né? Não é só com os jovens, os velhos também. Então é muito comum as pessoas negarem a política enquanto solução. Para os jovens também, às vezes me parece, vocês podem falar melhor, mas parece ser um assunto que gera muita briga, muita confusão, muita desilusão. Então não tem muito estímulo para que vocês participem. Até porque você também fica imaginando, poxa, tem todos aqueles caciques mais velhos, como que eu vou entrar? Então tem umas dificuldades de participação também, de você poder entrar na turma, de ser político. E tem às vezes uma sensação assim de que falar de política seria simplesmente uma questão de participar de um partido político e cuidar disso, mas política na prática é você discutir a vida em sociedade e demandar coisas. Então, assim, às vezes a gente fala muito de representação política, eu sei que o trabalho de vocês é muito nessa, mas, por exemplo, movimentos sociais. Então, assim, quando você junta jovens, por exemplo, que estão pensando em problemas como eu falei agora há pouco, feminismo, e às vezes os velhos falam, nossa, que papo de jovem, mas eu acho que para estimular a participação política, primeiro precisa ouvir vocês, né? Vocês têm que ter, assim, sentimento de que, eu vou participar, eu não vou ser diminuído como você é cabaço, você é muito criança, e sentir que há uma possibilidade de você entrar, principalmente também sem se corromper, porque também tem essa um pouco, né? As pessoas acreditam que para entrar na política eu preciso ser bandido igual alguns políticos acabam sendo, então é difícil estimular, até porque no Brasil política virou coisa de briga por enquanto. Então hoje em dia eu vejo assim muitos jovens se afastando até por achar que
é melhor não me meter. Porque acho que não vai mudar as coisas, o que é um erro. Se vocês não se meterem, como que vai construir um mundo melhor para vocês? E 2, porque causa mais problema do que a solução, né? Você se envolve em problemas sérios, às vezes, por causa de opiniões. Sabemos que a democracia moderna tem uma participação imensa das redes sociais e mídias sociais, plataformas digitais. Você acha que tem sido uma ferramenta eficaz até para trazer uma tal da transparência que se fala tanto na política? Eu acho que é uma faca de vários gumes, né? Tem muita... Por um lado, a internet, ela deu voz a quem quer ter voz. No sentido de, assim, antigamente você precisaria ter algum veículo de imprensa, alguma coisa, para conseguir alcançar tantas pessoas. Por outro lado, ela não é um lugar tão democrático quanto pode parecer, porque tem influência de algoritmo, de impulsionamento, que é a galera pagando para colocar as coisas. E tem também um fenômeno que tem acontecido muito, que é assim, não são necessariamente opiniões puras. Rola, às vezes, como falar a palavra... não é combinado, mas uma articulação para que façam ataques a pessoas, por exemplo, e as pessoas reduplicam aquilo. A gente teve recentemente aquele problema com o X aqui no Brasil, né? Não sei se quando você estiver ouvindo a gravação, o X já vai ter voltado. Então, assim, é um momento novo. As pessoas estão aprendendo a lidar também, creio isso, assim, né? A gente teve a eleição do Bolsonaro, por exemplo, anterior, em que ele percebeu primeiro e ganhou a eleição com pouquíssimo tempo de TV. Pouquíssimo tempo atrás, se você não tivesse tempo de TV na coisa, você não ganhava. O que eu acho é que, assim, a internet, ela tem uma ferramenta fantástica, mas ela também não pode ser endeusada como se ela não tivesse, por exemplo, desvios e tudo mais. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque reputações são destruídas, muitas fake news, muitas mentiras, muitas versões muito estranhas são propagadas e não de maneira orgânica, às vezes. Às vezes é um negócio que às vezes você não consegue nem entender por que as pessoas estão espalhando esse tipo de coisa. Agora, vocês que conhecem tão bem o ambiente digital e tudo mais, vocês podem sim usar ele como mobilização, como juntar gente com ideias iguais, porque isso é legal, né? Você pode ter uma pessoa no Acre que está acompanhando as suas ideias, que não era possível na minha época. Então, assim, acho da hora, acho incontornável, mas a gente tem que tomar cuidado com a rede social para não tratar ela como se ela não fosse um lugar também que a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode se influenciar, ela pode criar problemas, sei lá, discursos estranhos. Eu vi ontem um que era um drone jogando fogo na floresta que o governo brasileiro tinha comprado. Então, assim, francamente, eu não sei nem por que a pessoa faz. A gente ficou olhando e falou assim, será que o cara está só causando? O que ele está querendo fazer? Então, precisa também de educação para lidar com isso, né? Quais você acredita que sejam os desafios que o jovem enfrenta, não só hoje em dia, mas historicamente, ao querer entrar na política? Primeiro, se você for um jovem que não tem padrinhos, se você for um jovem que não tem uma tradição política, fica mais difícil. Então, assim, depende do jovem que é. Às vezes o cara é um jovem filho de um clã político, para ele é quase natural entrar. O duro é a pessoa que se interessa por política e às vezes vai ser escanteada para participar. Acho também que o sistema de partidos políticos no Brasil, tudo isso também é uma coisa bastante hermética. É difícil você fechar numa ideologia política quando você é jovem e tal. Então os jovens têm, primeiro, que entender que eles vão construir primeiro a sua mobilização, enfim, conversar, entender bem, para depois eles formalizarem a participação política formal mesmo, que eu acho que é o que vocês deveriam buscar, né? A gente tanto fala que os políticos são ruins, né? E a gente espera que vocês, assim, sempre joga os velhos, joga a culpa nos jovens, mas eu acho que vocês têm que mudar mesmo. Então vocês têm que participar. E não vai ser fácil, não é fácil participar não, porque tem muitas coisas já, umas estruturas que são difíceis de mover. Mas com energia de jovem vocês conseguem. Quais ligações nós podemos aprender sobre a participação dos jovens em movimentos sociais do passado? Que os jovens, quando organizados, mudam o mundo. Quando devidamente motivados e ouvidos, eles mudam o mundo. Então, a gente tem inúmeras participações de jovens, e às vezes não necessariamente no movimento formal, mas as influências vão se mostrando no futuro. Eu gosto de dizer assim, quando o jovem está reclamando, ele está percebendo uma coisa que o velho não está percebendo. Então ele está lá participando e ele está mudando o mundo. Mesmo que seja devagar, a sementinha fica. Então é o estímulo que vocês participem, sim. Então você acredita que o contexto histórico que estamos vivendo hoje pode influenciar a participação política dos jovens no futuro? Com certeza. Hoje em dia, o Brasil está de 88 para cá, é bastante jovem a nossa democracia, né? A gente está aprendendo. Eu tenho a esperança nisso, porque hoje é um terreno de briga, um terreno de confusão, quase tóxico. Mas
faz parte da democracia. Então a gente viveu um período ditatorial. A gente vai ter que aprender, votar errado e acertar depois. A gente vai ter que aprender a respeitar a opinião do outro. A gente vai ter que aprender qual que é o limite, por exemplo. A gente tem passado por um processo eleitoral violento, debates, se dando cadeirada e tal. Então acho que é um processo de aprendizado para todos. E vejo sim vocês, até pela internet e tudo mais engajados do que, por exemplo, gerações anteriores. No sentido de estar querendo conversar sobre isso, participar e tudo mais. Eu sou de uma geração que falava-se que política, religião não se discute. E vocês gostam, não todos, mas a maioria das pessoas gosta de conversar de política hoje. Então, esse é um processo que vai melhorando, né? Se as pessoas, enfim, vão melhorar, vai. Outra pergunta também. Você vê a diferença na como as pessoas idosas e os jovens se interessam pela política? Você acha que é diferente a visão deles e como eles se interessam? Com certeza. Eu acho que o jovem é necessariamente mais animado que o velho, no sentido assim de ter mais esperança, né? Vamos pegar vocês comparando com criança. Criança sonha muito mais do que a gente vai perdendo a capacidade de sonhar, às vezes parece os mais velhos. E como eu falei, há uma tendência, não é uma necessidade, mas os mais velhos acabam ficando mais conservadores, no sentido de assim, né? Param de ver a mudança como necessária e passam a pensar mais em conforto. Então sim, acho que às vezes as pessoas mais velhas, elas têm uma postura um pouquinho mais conservadora, não é uma necessidade. E os mais jovens entendam o conservador no sentido de assim, tá bom assim, não precisa mudar. E os mais jovens, eles têm mais sede de mudança, tá? E assim, não necessariamente não mudar é ruim e não necessariamente mudar é bom também. Então, mas com certeza, são naturezas diferentes, eu acho. Aliás, apesar de ter às vezes uns jovens que têm cabelo de velho e os velhos que têm cabelo de jovem. Para finalizar, uma pergunta mais descontraída. Certo. Se você não fosse professor, que profissão você seria? Eu acho que advogado, administrador de empresas eu já fui. Alguma coisa na área de humanas mesmo, que tem que falar. Eu sou bom de falar e ler. Então, acho que por aí, assim. Astronauta não rola e jogar no Corinthians, eu tô com 40 anos, já não vai conseguir mais. Obrigado, Diego. Queria agradecer muito a sua participação e topar para participar. Eu agradeço o orgulho. Parabéns. Essa foi a entrevista com Diego Blanco, professor de Ciências Humanas da Escola SESI de Aparecido Taboado.